She que tabalaceira machito oyantabassante arabaxê. Oh Jesus, a imagem perfeita do Pai. Poder e sabedoria estão nas tuas mãos, Jesus. Em ti reside toda a plenitude. Nós viemos aqui por ti, Jesus, porque nós precisamos do Senhor, da tua graça, da tua presença, da tua revelação. Fala conosco, Senhor, que o Senhor deseja que nós ouçamos nessa noite. Fala conosco, Senhor. Enche a medida do cálice de cada um de nós, Senhor. Pai Santo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda dureza de coração, eu repreendo toda incredulidade. Nos ensina, Senhor, a andar no sobrenatural, onde é o teu ambiente, Senhor. Queremos que seja também o nosso ambiente, que o sobrenatural seja a nossa natureza, a essência do nosso dia a dia. Ó Espírito Santo, fala conosco, revela a palavra do Pai, Senhor. Senhor, obrigado pelos teus anjos que estão aqui agora, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de glória que nós estamos vivendo aqui, Senhor. Encha a medida do cálice de cada um, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Shalom. Shalom, amém? Deus te abençoe. Vamos sentar. Deus é bom todo o tempo. Aleluia. Quantas pessoas já passaram pela terra na história da humanidade? Pessoas importantes, né? Imperadores, reis, estrategistas, matemáticos, filósofos, cientistas, grandes médicos. Quantas pessoas fizeram diferença? Se hoje nós temos toda essa modernidade, é porque de tempos em tempos alguém se sobressaiu e fez alguma coisa que deixou um legado, não foi? Mas todos morreram. Todos morreram. Alguns viveram mais, alguns viveram pouco, todos morreram. Mas eu quero falar com você sobre alguém, um homem que a morte não pôde reter. A morte não pôde segurá-lo. Ele é chamado do Rei da Glória. O Rei da Glória. A Bíblia diz que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim crucificaram o Rei da Glória. O seu nome é Jesus. Como pode um homem que viveu apenas 33 anos de idade, 33 anos, viveu numa época sem meios de transporte, sem meios de comunicação, não saiu da área da circunscrição de onde morava, não viajou mais do que 100 quilômetros e deixou marcada a história da humanidade. Jesus, o Rei da Glória. Tão poderoso esse homem, porque Deus se fez homem, tão poderoso que quando ele morreu, houve um movimento no céu. Está registrado no Salmo 24. Davi foi um profeta também, o rei Davi. E ele viu, e ele descreve no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Davi teve uma visão do céu, quando o Rei da Glória entra. Um alvoroço, um homem, um ser humano, entrando
no céu. Mudou de dimensão, saiu do mundo físico, material, para o mundo que nós chamamos de mundo espiritual. Ele fez a transição e entrou. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsevaot. Ele é o Rei da Glória, é Jesus. E a morte não pôde segurá-lo. Isso significa que Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Sócrates morreu, está morto. Aristóteles está morto. Alexandre o Grande está morto. Kennedy está morto. Os astronautas, Armstrong, estão mortos. Todos estão mortos, mas Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Só que ele escolheu não voltar para cá. Ele escolheu ficar no reino dos céus, vivo. Mas ele falou, não fiquem preocupados, porque eu não vou deixar vocês sozinhos, eu voltarei para vos buscar. E enquanto isso, eu vou enviar o Espírito Santo no meu lugar. Aleluia! Abra sua palavra em 1 Coríntios capítulo 15. Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Palavras de vida eterna. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Para que não ficasse dúvida, Jesus primeiro tinha dito aos seus discípulos, eu vou ser morto, no terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu digo isso para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês se lembrem. Mas não apenas isso, Jesus fez questão de aparecer, de se tornar visível, de se manifestar a todos eles, depois da morte. Ao terceiro dia, ressuscitou segundo as Escrituras. Irmãos, terceiro dia, quando o corpo já está em franco processo de decomposição, não é? As bactérias já estão começando a decompor. Ainda tem os ossos, mas a carne já não tem mais nada. Já está em putrefação. No terceiro dia, o Rei da Glória voltou à vida. Aleluia! E ele foi visto primeiro por Pedro, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, a maior parte dos 500 que viram Jesus ainda estava vivo, ainda eram vivos ainda, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Tiago não era um dos 12. Tiago, irmão de Jesus, veio a ser uma das colunas da igreja. E depois foi visto por todos os apóstolos. Aqui tem uma coisa interessante. Ele já não tinha sido visto pelos 12? Primeiro por Pedro, por Cefas, depois pelos 12, depois por Tiago, por 500 irmãos, e depois por todos os apóstolos. Ou seja, não pense que os apóstolos eram somente os 12. Os 12 já tinham visto. Depois ele foi visto por todos os apóstolos. Amém? Então havia muitos apóstolos. Apóstolo é todo aquele que é chamado por Jesus Cristo, é comissionado. Depois você sabe que Apolo foi apóstolo, Tiago foi apóstolo, Paulo foi apóstolo, não era um dos 12. Aleluia. E ele foi visto por todos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, Paulo fala, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo era um perseguidor feroz
dos crentes. Paulo perseguia os cristãos, ele era judeu. Fariseu, da linhagem de Benjamim, né? Se não me engano, não sei se eu me enganei. Ele era judeu, mas ele perseguia os cristãos. E ele fala, eu persegui a igreja de Deus. A igreja de Deus. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja de Jesus é a igreja de Deus. Essa aqui é a igreja de Deus. Você faz parte da igreja de Deus. Quando alguém persegue um cristão, está perseguindo Jesus, está perseguindo a igreja de Deus. Então, o lugar mais seguro que você pode estar na sua vida é na igreja de Deus. Aleluia. Eu quero falar para vocês sobre o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 20. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então você entende? Quando a Bíblia usa essa expressão, os que dormem, é os que já morreram. Como Paulo fala, né, dos 500 irmãos, a maioria ainda vive, mas alguns já dormem. Então, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que já morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A Bíblia diz que o pecado entrou na raça humana, na humanidade, por causa de um homem, Adão, e por causa dele todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E se você acha que você não é pecador, basta ver como que você olha, como é que você pensa, como você age, como você reage. Todos nós pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Então o pecado entrou por um homem, Adão, mas a ressurreição dos mortos veio por um homem. E aqui Deus está começando a sinalizar para você e para mim que a ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição. Cristo, as primícias, e depois os que são dele. Veja, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. A morte não é o fim. Todos os que já viveram antes de Cristo e morreram, mas a partir de Jesus Cristo as coisas mudaram. Porque todos serão vivificados em Cristo. Ele é a vida eterna, Ele é a vida. Aleluia. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós cantamos um louvor agora que fala sobre a vinda dele, ele voltará, ele voltará. Os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Como será a vinda de Cristo? Num piscar de olhos, as trombetas soarão e Jesus vai voltar entre as nuvens. Assim como ele foi, ele voltará. Na sua vinda, os que são de Cristo ressuscitarão. Como é que você sabe se você é de Cristo? Só os que são de Cristo ressuscitarão. Ele veio para mudar a história da humanidade. Todo aquele que crer será salvo. Se você entrega a sua vida para Jesus Cristo, se você vive de acordo com a palavra dele, você é dele. E quando ele voltar, você vai ressuscitar. Quando Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens, ele estabeleceu essa aliança com seus discípulos, ele pegou um pão e partiu e disse: esse aqui é o meu corpo que é entregue por vós. Esse aqui é o meu sangue que é entregue por vocês. E Jesus disse assim:
quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. João 6,54. Aleluia! Se você é de Cristo, você tem aliança com Ele, você pode participar da ceia do Senhor, você se alimenta do corpo dEle, você se alimenta do sangue dEle, porque Ele fala, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu ressuscitarei. Eu não sei se eu vou estar vivo na volta dEle, porque os vivos serão transformados, eu não sei se eu vou já estar morto, mas eu sei que quando Ele voltar, porque eu sou dEle, a morte também não vai poder me segurar. Aleluia! É promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Depois virá o fim. Então primeiro Ele volta, os que são dEle ressuscitam, e depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. Você que gosta de Game of Thrones, ou outros filmes desse tipo, você sabe que hoje existem impérios, tronos, forças, potestades, existe uma guerra no mundo espiritual, existe Satanás, existem os demônios. Mas Jesus diz aqui a palavra, que quando Jesus tiver entregado o reino ao seu Pai, quando Ele houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda a força. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o nome acima de todo nome. Em nome de Jesus Cristo nós podemos combater as trevas, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele reina, Ele é o Rei da Glória, Ele está vivo, Ele reina. E Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E a palavra fala em Romanos, para nós, diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Como? Porque o Rei da Glória está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Eu acho que já está na hora de você começar a entender isso e viver de acordo com a sua posição espiritual. Você não é um pobre coitado, você não é mais um na multidão, você é filho do Deus Altíssimo. A palavra fala que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus não enganou ninguém, Ele falou, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Existe, mas Jesus reina até que Ele ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E enquanto isso, Ele fala, vai em meu nome, filho, ore em meu nome, expulse em meu nome, cure em meu nome, haja em meu nome, ore em meu nome. Aleluia! Olha o poder da igreja de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E Ele está reinando. Ele reina. Aleluia! Ora, o último inimigo, 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Deus sujeitou todas as coisas e colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A Ele a glória. Aleluia! O último inimigo a ser vencido é a morte. E sabe quando isso acontecerá? Já aconteceu na vida de Jesus. Mas o corpo de Jesus também vai ser vivificado, o corpo de Jesus.
No último dia, quando Jesus voltar, a morte vai ser vencida. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! O último inimigo a ser vencido é a morte, e você vai vencer a morte, por causa de Jesus. Se você tem essa esperança, se você tem essa fé, alguma coisa pode te parar? Fala a verdade. Quantas vezes nós estamos em casa abatidos por alguma coisa pequena que acontece? Pequena mesmo. Às vezes você recebe uma má notícia, um telefonema, às vezes você perde algum dinheiro, às vezes você acorda com uma dor no cotovelo, no ombro, alguma coisa, e você fica abatido, e de repente você fica sabendo de um amigo seu, um parente, alguém muito querido que está com um problema seríssimo, seríssimo, e você fala, puxa, o que eu tenho não é nada, não é? Agora, quando você pensa, quando você sabe que nem a morte vai segurar você, nada, tudo fica pequeno. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem fome, nem espada, nem nudez, nem escuridão, nem nenhuma criatura desse mundo, nem do mundo vindouro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. No último dia, Jesus vai nos fazer viver a vida eterna. Tudo fica pequeno perto disso. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra da esperança. Agora, a Bíblia fala que os que são de Cristo ressuscitarão. Essa é a escolha que você precisa fazer a cada dia. A Bíblia fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Quantas coisas acontecem no mundo que tendem a tirar você da presença de Deus, que tentam roubar a sua fé. Não se engane, a Bíblia fala, não vos enganeis. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Já pensou se você viver 40 anos da sua vida como cristão e nos últimos 5 anos da sua vida, você deixa Jesus, você perdeu tudo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda a tua coroa, não deixa ninguém te roubar. Jesus falou que nos últimos tempos a fé vai esfriar. Então a gente está junto aqui para que o Espírito Santo aqueça a nossa fé. Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo, em nome de Jesus. Romanos 8:11. Eu falei da ressurreição, falei da vida eterna, mas agora eu quero falar com você do dia a dia, dessa noite, do dia que vem amanhã. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo, que tirou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, habita em nós. Esse mesmo Espírito vai vivificar os nossos corpos mortais. Aleluia! Está comigo? O seu corpo vai ser vivificado. Aqui tem 2 sentidos, a palavra grega. Nosso corpo vai ser vivificado na volta de Cristo.
Os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória, os que já estiverem mortos vão ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Mas essa palavra também tem o sentido de revitalizar. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, o mesmo Espírito vai vivificar os vossos corpos mortais. E aí ele fala aqui no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo habita em mim, ele vivifica o meu corpo e ele me guia, ele me orienta, ele me ensina, ele me dá paciência, ele me dá ânimo, me dá força. E se você aprender a ser vivificado pelo Espírito Santo a cada dia, um bom jeito de você começar é você ter consciência da presença dEle. Por isso que eu comentei com vocês, que quando eu acordo, eu geralmente não levanto da cama até que eu me lembre dEle. Aí eu falo, bom dia, Espírito Santo. Aí eu levanto. Ele já está começando a vivificar o meu corpo. Amém? Revitalizar. Da força, da alegria, da energia, da fé, da esperança. Às vezes, quando eu vou dormir e não consigo dormir porque eu fico pensando algum problema, alguma coisa que me inquieta. Houve uma época da nossa vida que os nossos problemas eram o nosso relacionamento, eu e minha esposa, ou por causa dos filhos, ou finanças. Agora faz um bom tempo que os nossos problemas não são mais, os meus problemas são os da igreja. Eu fico preocupado com algum pastor, com alguma igreja, com alguma coisa que aconteceu, que está a acontecer, e quando eu vejo que eu não estou conseguindo dormir, porque eu fico pensando, daí finalmente eu me lembro, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, eu entrego para o Senhor esse problema, me dá a tua paz, me ajuda a resolver, Senhor, em nome de Jesus. Pronto, faz toda a diferença. Experimenta, comece a ter consciência da presença dEle. O Espírito Santo vivificará os vossos corpos mortais. Amém? Isso faz toda a diferença. Dá para entender porque Paulo fala, quando estou fraco, aí que sou forte. Porque a sua graça me basta. Paulo tem consciência da presença do Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? A gente tem uma vida normal, mas sobrenatural. Nós temos os pés na terra, mas a cabeça no céu. Nós fazemos escolhas diárias. Eu escolho fugir do pecado, eu escolho agradar a Deus. E Deus é tão bonzinho, como eu falo sempre, que Ele ajuda você a fazer as coisas que você gosta. Ele gosta de você, mas você coloca sempre em primeiro lugar a Ele. Se Ele falar, não filho, isso não faça isso. Não fica tentando convencer Ele, não fica arranjando argumentos. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E Ele vai vivificar os seus corpos mortais. Então hoje eu vou repreender aqui em nome de Jesus Cristo todo desânimo, toda preguiça, toda tristeza, em nome de Jesus, porque você tem o Espírito Santo. E além de tudo, a gente ainda vai vencer a morte. Vamos combinar isso? Amém? Aleluia. Agora, eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Tem tudo a ver, né, com esse final de ano. As pessoas fazem projeções para o novo ano. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Você já fez planos para o ano que vem? Ou você está pedindo para Deus quais são os seus planos, Senhor? Hoje de manhã, no meu momento com Ele, eu comecei a perguntar para Ele, né, Senhor, e para esse ano? A gente despertou. Você despertou esse ano? Amém, né?
Acho que finalmente saiu aquele marasmo, desde o Covid, vinha um negócio meio gosmento, né, acompanhando a Igreja de Cristo, não só a nossa. Eu creio que esse ano Deus colocou a igreja no trilho. Mas agora tem que fazer andar, né? Então eu estava orando e lendo, e aí começou a vir um brainstorm na minha cabeça, um monte de coisa, um monte de pensamento, começou a borbulhar. Aí eu desliguei, desconectei, parei. Deus, está complicado para mim. Eu desisti. Mas eu estou tentando saber qual é a vontade dele, não a minha, para o próximo ano. Mas olha o que fala aqui em 2 Coríntios 4, verso 8. Antes de você ler, deixa eu te falar, o que você gostaria de ler? Você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai ter saúde, você não vai ter problemas, você vai resolver tudo o que aconteceu, você vai conseguir fazer aquela reforma na sua casa, você vai conseguir entrar naquele trabalho que você queria, você vai conseguir aquela vaga de emprego, você vai conseguir aquela faculdade, você vai, amém, obrigado Senhor, é isso que está aqui, verso 8, em tudo somos atribulados, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Eu te falei que às vezes eu não consigo dormir, porque eu estou atribulado. Um problema. E você fica, né? Dá a volta, você vê que você não vai conseguir resolver isso na cama. Mas você fica o quê? Angustiado, não é? A tribulação vai dando angústia. A angústia dá palpitação, sobe a pressão, dá doença psicossomática. Mas quem tem o Espírito Santo fica em tudo atribulado, porque nesse mundo tereis aflições, mas não angustiados. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Você entende esse versículo? A paz que excede todo entendimento. Humanamente falando, racionalmente, não tem explicação essa paz. Como é que você pode estar em paz, rapaz, com tudo isso? Eu tenho paz, porque eu já entreguei para o meu Senhor, que pode todas as coisas. Atribulado, mas não angustiado. Isso vai fazer bem para a sua saúde. Amém? Atribulado sim, mas não angustiado. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então eu estou atribulado hoje, mas amanhã eu sei que isso vai dar certo. Aleluia! E tem sido assim. O que mais que acontece conosco? Perplexos. Quando é que você fica perplexo? Acontece uma coisa que você não entende, não é possível. Como é que deu errado? Como é que ele fez isso comigo? Está perplexo, mas não desanimado. Não desanimado, o Senhor é a nossa força. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amém? Perseguidos, mas não desamparados. Temos o Espírito Santo. Você não está desamparado, você tem um ajudador, um conselheiro. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente encontra um de nós abatido. Essa pegou. Essa eu não esperava. Mas não destruído. Eu quero profetizar que em 2025 você será indesistível. Você será essa pessoa que não angustiado, não desanimado, não desamparado e não destruído. Amém? Tem gente que tende a ver o copo meio vazio, né? Tem gente que pega essa parte, ai meu Deus, o ano que vem acho que eu vou ser atribulado, angustiado, perplexo e desanimado. Não, vê o copo meio cheio. Em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, que vivificará os seus corpos mortais neste ano. É possível que eu precise passar por uma cirurgia agora, em janeiro.
Não é possível. Estou esperando o meu milagre ainda. Mas eu já posso te dizer que eu não estou angustiado, não estou desanimado, não estou desamparado e não estou destruído. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E eu quero falar para você, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Deus vivo que habita em você, que é a igreja de Deus, que você seja forte, que você seja valente, que você seja constante. Eu quero encerrar lendo 1 Coríntios 15, você nem precisa abrir, né? 1 Coríntios 15, 57, 58. Pega essa palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero falar para você, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que é obreiro valoroso, você que tem vindo aqui no pit stop, você que tem trabalhado na igreja, nas portas, com as crianças, na escola de ministérios, no estacionamento, no som, nas luzes, no louvor, na limpeza, você que tem sido ativo na obra de Deus, seja firme, constante, sempre abundante na obra de Deus. Ele fala, abundante na obra do Senhor. Sabe que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós trabalhamos para Ele e Ele trabalha por nós, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. A nossa vida é dEle, a nossa vida é para Ele. Nós fomos comprados pelo sangue dEle. O mínimo que nós podemos é servi-lo. E eu quero convidar, se você ainda não está ativo na obra de Deus aqui nessa família Ágape, eu quero te convidar, porque 2025 tem muito trabalho. Sabe por quê? Tem muita gente para ser salva. Jesus vai trazer muita gente para essa igreja. Você sabe, são poucos que trabalham aqui, sabia? Irmãos que ficam aqui na segunda, na quarta, no domingo de manhã, domingo à noite, às vezes são os mesmos. Mas sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está vendo o seu trabalho, está vendo a sua perseverança, e é por isso que você tem paz, por isso que você tem saúde, por isso que você tem alegria, por isso que os poucos momentos que você tem para a sua família, Deus te protege e fala, ninguém interrompe agora o momento de paz do meu filho. Esse é o tempo de descanso do meu filho e da sua família. Amém? O seu trabalho no Senhor não é em vão. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que nesta noite, Pai, como nós dizemos, Pai, que é o último culto deste ano de 2025, Pai, no calendário ocidental, 2024, eu peço em nome de Jesus, ó Espírito Santo do Deus vivo, o Senhor que está em nós, o Senhor que habita em nosso meio, o que o Senhor está aqui agora, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor vivifique, revitalize cada um destes corpos mortais que estão aqui. Você é mortal, mas você será imortal naquele dia. Mas enquanto você está aqui, receba agora a revitalização que o Espírito Santo tem para você. Eu profetizo força do Senhor para você. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo o espírito de enfermidade. Saia em nome de Jesus. Abre a tua vida agora. Deixe-se ser tocado pelo Espírito Santo que habita em você. Troca agora a tristeza por alegria. Troca a angústia por esperança. Profetize para a tua própria vida a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece.
quem me fortalece é o Espírito Santo do Deus vivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tome posse disso que é teu, é promessa para você. Eu profetizo que a alegria do Senhor é a tua força. Eu profetizo que esse próximo ano você vai fazer mais por Cristo, e Ele fará mais por você, porque Ele falou: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Que o Espírito Santo te ajude a remir o tempo, a dar importância ao que realmente tem importância. Recebe a tua bênção, recebe a tua bênção, recebe a tua bênção. A tua bênção já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Receba a bênção que você precisa. Restauração para a tua família nesse ano, em nome de Jesus. Restauração da tua saúde, restauração das tuas finanças. Recebe a tua bênção. Comece a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vão em meu nome, disse Jesus. Fale em meu nome, ore em meu nome, declare em meu nome. Você é a igreja do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em você. A cada dia Ele deseja vivificar o teu corpo mortal. A cada dia o Espírito Santo deseja guiar você pelas veredas eternas, te ajudar nas tuas decisões. E quando os inimigos que ainda não foram vencidos se levantarem, você fala: em nome de Jesus Cristo, sai da minha casa. Em nome de Jesus Cristo, sai da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe a tua bênção, povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que esse novo ano você será mensageiro do Senhor. Eu profetizo que você vai colocar os teus dons e o teu tempo a serviço do Rei da Glória. Eu profetizo que você será abundante, firme e constante na obra do Senhor, e não será em vão, porque a bênção do Senhor te acompanha e te alcança. A alegria do Senhor seja a tua força. Peço essa bênção também para as crianças, Pai, que cada lar aqui representado, meu Pai, receba essa graça da tua vida no seu lar, Senhor. Marido, mulher, irmãos, filhos, que a tua bênção esteja em cada lar, Senhor. E nós queremos, meu Senhor, saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Eu creio, Pai, que o Senhor preparou um alicerce aqui nessa igreja. Vidas. Estamos prontos, Pai. Sabemos que os campos estão brancos para a colheita, Senhor. Estamos prontos, Pai. Pode mandar o teu rebanho, Senhor, que nós trabalharemos, Senhor. Trabalharemos enquanto é dia, Senhor, porque sabemos que virá a noite, quando não se poderá mais trabalhar. Assim que o Senhor restaure as tuas forças físicas, espirituais e emocionais, porque aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Quando eu estiver na frente da batalha, eu quero olhar para o lado e ver você comigo, em nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo acima de nós. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veichuneka. Isa Adonai panav elecha veyashen lesha. Shalom. Shalom. Aleluia.
Shalom, povo de Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós?